que não. Eu gosto de surpresas. Não pode usar eles. Você quer pegar a biografia dele primeiro ou eu faço as perguntas primeiro? Nossa, biografia não vai... Nome completo, por favor. Gustavo Moreira Silva. Idade. 39 anos. Sua formação, por gentileza. Minha primeira formação é em História. Eu sou bacharel e licenciado pela Universidade Estadual de Londrina. Minha segunda graduação, eu sou bacharel em Direito pela UniOeste. Você pode falar o ano da sua graduação? A primeira eu concluí em 2007 e a segunda eu concluí em 2018. Há quantos anos você já trabalha em sala de aula? Esse ano está completando 15 anos que eu dou aula. A nossa pesquisa, ela é sobre a história e a cultura afro-brasileira aplicada em sala de aula. Então, a nossa primeira pergunta seria: como você trabalha a história africana e afro-brasileira na sua aula? Para mim é fácil, porque eu sou professor de história, né? É impossível a gente dar aula sem falar de história e de cultura afro, principalmente quando a gente trabalha a colonização do Brasil, colonização da América portuguesa, né? Quando a gente trabalha questões relativas ao Império, quando a gente fala sobre escravidão, esses temas históricos, eles tangenciam demais, eles direcionam muito o nosso conteúdo para a questão afro, né? E aí basta você fazer um arranjo, uma articulação para que esses temas, essas discussões se insiram dentro dos temas que são relativos à cultura afro, né? Principalmente quando você parte da perspectiva que história ela serve para a gente conseguir entender o presente. Quem é meu aluno, quem foi meu aluno, eu vivo falando isso e eu repito isso incansavelmente. A gente estuda história não é para entender o passado, é para usar o passado para conseguir entender o presente. Então isso é muito natural dentro da minha disciplina. Eu sou muito favorecido e privilegiado por causa da disciplina de história. Então, mesmo quando você, dando gancho já com a nossa segunda pergunta, mesmo que você tenha essa facilidade, você tem essa vontade de ensinar, mas você tem alguns desafios. Você pode falar um pouco quais seriam eles? Eu faço parte desde 2012, que eu fiz parte da equipe multidisciplinar do colégio, que é a equipe que foi construída para dar eficácia às leis que foram feitas em 2003, sancionadas pelo então presidente da República, em exercício, Luiz Inácio Lula da Silva, que tornou obrigatório o ensino de cultura afro e cultura indígena nas escolas, né? Então, a lei foi feita em 2013 e somente em 2012 que essa lei que houve a tentativa pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná de tornar, de fato, dar cumprimento, né, dar continuidade a essa lei. Então, desde 2012 que eu atuei em mais de uma ocasião como coordenador da equipe multidisciplinar e esse ano eu voltei a ser coordenador da equipe multidisciplinar. A gente tem um desafio muito grande que é trabalhar as questões étnico-raciais no ambiente escolar. E, por incrível que pareça, a maior resistência, o maior desafio que a gente encontra está nos professores. Os professores se negam a criar atividades adaptadas e que tenham como roteiro as questões étnico-raciais. Os professores se negam a participar de atividades, a assumir compromissos. Para você ter ideia, nós temos 136 professores na nossa escola, que é gigante. Vocês perceberam que a nossa escola é muito grande, né? Nos 3 turnos. A gente precisa de 20 professores para compor a equipe multidisciplinar. E é um desafio gigantesco conseguir encontrar 20 pessoas que voluntariamente vão participar desses 2 anos aí, que é o tempo em que a gente fica enquanto membro da equipe multidisciplinar para desenvolver ações reais dentro da escola. De 136 professores, é difícil a gente encontrar 20 que se voluntariam. Eu saí da equipe em 2016, se eu não estou enganado, porque eu tive uma percepção que foi assim: só eu fazia. Se a equipe não fosse guiada por mim, não tinha ninguém para fazer. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser de responsabilidade de todo mundo. Então, eu saí da equipe multidisciplinar, implorei para a diretora, falei, coloque outra pessoa. E aí ela colocou a Jamile, aí depois a Jamile veio, acho que é professor, não sei se foi o Cláudio, a Janete foi oferecido para eles, mas teve um outro professor que pegou, aí depois foi empurrando com a barriga de qualquer jeito, e voltou para mim agora. Agora me delegaram isso de novo, agora eu aceitei de novo o desafio, porque eu estou fazendo um curso muito legal de formação sobre história e cultura afro, né, de formação pedagógica, e esse curso me falou no primeiro semestre sobre letramento racial. Eu comecei a entender, eu não sabia o que era letramento racial, eu entendi o que era letramento racial e a importância da gente trabalhar com letramento racial. E para começar isso, o melhor lugar é a equipe multidisciplinar. Eu fiz, inclusive, com essa turma aqui que vocês estão acompanhando, uma atividade que foi uma atividade de implementação, vocês lembram? Lembram? Sim. A atividade que a gente fez falando, tratando sobre o racismo estrutural, né?
ampliando um pouco o entendimento deles do que era e começando, dando um primeiro passo nesse sentido de letramento racial. Mas esses anos que você ficou fora da direção, esses professores que ficaram ali, eles só estavam cumprindo tabela, sem interesse em ampliar? Ou não tinha um projeto, eles não tinham interesse de fazer um projeto, ou o projeto não dava certo? Tinha projeto, inclusive muitas vezes eu ajudei os professores a fazerem um projeto, fazer o projeto final, que a gente precisa escrever e mandar para o núcleo, né, descrevendo qual é o nosso plano de ação que a gente precisa preparar e como que a gente vai, qual que é o resultado que a gente colheu desse plano de ação. Então, no primeiro momento a gente prepara o plano de ação, descrevendo quais são as atividades que vão ser implementadas durante aquele período, e ao final a gente precisa fazer um relatório de como foi essa aplicação. Eu até ajudei a fazer esses documentos. Eu não acompanhei porque eu quis propositalmente me manter distante, para dar oportunidade que outras pessoas assumissem essa responsabilidade, que outras pessoas estivessem à frente disso. Eu não me recordo, assim, dos trabalhos que foram feitos, da dimensão que foi feita, o que os outros professores fizeram, realmente eu não consigo me recordar, não tenho memória a respeito disso. Não significa que eles não tenham feito nada durante esse tempo, significa que eu não me lembro. Nas suas aulas, você utiliza algum material específico, algum recurso diferenciado para obter esses temas, ou é algo natural seu, que você tenta trazer o que os alunos realmente querem, ou você traz algo deles seu para eles, ou você pega algo que eles já trazem e você trabalha? Eu acho que tem que partir daqui, né? A gente que orienta essas atividades, né? A função de orientação no processo de mediação, eu acho que é muito importante entre o professor e o aluno, né? Se for deixar livremente para eles escolherem o que eles querem, né? É como se você deixasse seu filho escolher o que ele vai almoçar, entendeu? Não é o seu filho que determina isso, é você que é o adulto, é você que tem a responsabilidade, você que sabe o que ele precisa para conseguir ter uma alimentação saudável, equilibrada, enfim. Então isso geralmente parte dessa posição hierárquica mesmo, diga-se de passagem, né? E eu acredito que tem que ser respeitada essa hierarquia. E muita coisa eu trago desse curso de formação que eu estou fazendo, que é excelente. A minha formadora ela é uma mulher extraordinária, né? Os cursos de formação são extremamente produtivos, a gente nunca consegue bater o horário, porque sempre extrapolam, as discussões avançam, elas vão muito a fundo, a gente troca muita experiência, tem sido uma experiência muito produtiva e com certeza eu vou aproveitar muito disso durante esse período que eu estarei na equipe multidisciplinar como coordenador de novo, para implementar muitas coisas aqui na escola. A minha ideia inicial é mudar uma cultura que a gente tem. Geralmente na nossa escola, inclusive quando eu fui coordenador da equipe multidisciplinar, isso é uma autocrítica, né? Muito se fala na equipe multidisciplinar que a gente trabalhou o ano inteiro para lá no final, na semana do 20 de novembro, a gente fazer alguma atividade diferente, né? Então a gente, de certa forma, acabou contribuindo para reforçar essa prática que é folclórica. A gente está tornando, né, a data, aquela semana, uma semana folclórica, que a gente vai se recordar e só naquela semana que importa. E não, a gente precisa naturalizar isso. Essa mudança de percepção que eu tive veio justamente nesse curso de formação que eu tive, que não se combate só, a gente não precisa fazer somente pensando lá na frente, a gente precisa inserir em si práticas que sejam regulares, permanentes, em diversas disciplinas. Eu acredito que o desafio maior vai estar aí, porque eu tenho certeza absoluta que haverá uma resistência gigante dos meus colegas. Infelizmente, a gente tem uma resistência imensa dos professores, de querer fazer algo novo, de querer se dedicar. E eu até entendo mais ou menos de onde que vem a resistência. Primeiro, quando você propõe algo novo para os alunos, eles cagam com aquilo. Sim. Foi mal. Eu sei que você vai editar depois, você vai conseguir colocar um pi nesse daí. Eles demonstram baixíssimo interesse em conseguir fazer essas atividades que são diferenciadas, né? E aí muitos professores não se sentem estimulados o suficiente para fazer isso, a gente enfrenta uma pressão muito grande, um negócio de plataforma, que tem que bater meta, que o BI, que isso, que aquilo, isso vai minando realmente as forças. Eu falo como professor, tô falando como professor. Eu sinto que eu tenho uma responsabilidade, uma cobrança tão grande que isso me priva e me tira tempo de poder fazer coisas que são produtivas. Eu fiz essa atividade diferenciada com meus alunos porque eu era obrigado a fazer a implementação por causa do curso, porque eu precisava entregar e devolver isso para o curso de qualquer forma, senão eu não teria feito essa atividade diferenciada e não teria trabalhado com esse tema, porque realmente não dá tempo, gente. Se eu abrir e mostrar o meu RCO para vocês e vocês verem a quantidade de conteúdo que a gente tem que trabalhar, só para vocês terem uma ideia, rápido, de agora, do segundo trimestre, eu preciso ir do conteúdo número 16 até o 54. Um conteúdo por aula. Eu não tenho essa quantidade de aulas. Eu não tenho essa quantidade de aulas com isso. Mas tem uma aula que é assíncrona. Vocês querem contar para eles como que é a aula assíncrona? A atividade lá, eles fazem remotamente e conta como presença, como frequência. Entendeu? Então a gente está dentro de um sistema que estimula muito pouco os professores a serem criativos e a trazerem essas dinâmicas novas, a fazerem
essas atividades diferenciadas, né? A gente está realmente exausto, esgotado por causa desse sistema de cobrança e de produção de resultados. Então, entendo os meus colegas, entendo uma parte da resistência, mas tem uma galera que só não quer fazer porque não acha importante mesmo. A lei, né, a Lei 10.639/2003, ela tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira dentro de sala de aula. Mas o que falta na sua visão para que a educação brasileira, em nível nacional, ela valorize de forma justa e profunda as atribuições africanas para a nossa identidade? Falta formação, né? A gente está errando lá na base. Por exemplo, na base que eu falo, na base da graduação, né? Agora, é muito legal ver alunos que estão na graduação, em cursos de licenciatura, falando sobre isso, né? Nos últimos 4 anos eu consegui perceber essa ruptura. Eu recebo alunos que são estagiários, esse ano estou para receber, inclusive, acho que 1 ou 2 alunas que são estagiárias, que vêm fazer estágio de sala de aula comigo, e que vêm trazendo essas questões, que vêm trazendo uma perspectiva de decolonialismo, né? Uma perspectiva bem diferente. Eu não fui educado, não fui instruído para isso. Eu estudei e me formei em 2007, como eu falei agora no início para você. A lei foi promulgada em 2013, então, né? Quando eu terminei minha graduação, já tinha a lei, já existia a lei. Quando eu comecei minha graduação em 2013, já tinha a lei. Então, era para eu ter visto alguma coisa, eu não vi. Então a falha está na nossa formação, primeiro de tudo. E a gente precisa trazer pessoas com essa formação para a sala de aula para alguma coisa mudar efetivamente. Existem as equipes multidisciplinares, como eu disse agora, foi feita uma imposição para que elas funcionassem. E eu desafio vocês, se vocês forem fazer uma pesquisa a fundo nas escolas públicas e perguntar cadê a equipe multidisciplinar, o que ela fez na escola já e tudo mais, porque as pessoas não vão nem saber quem é. As pessoas não vão nem ter ideia de quem que é. Quem que é o coordenador da equipe multidisciplinar? 90% das pessoas não vão saber. Entendeu? Porque a equipe, na maioria das vezes, as equipes não têm um trabalho efetivo dentro da escola. Então, só as equipes não estão resolvendo. É minha percepção de mais de 10 anos que eu estou trabalhando com isso, né? Trabalhando mais próximo dessa instância colegiada que tem como iniciativa e como escopo justamente isso. Então, acho que para tornar a lei mais efetiva, a gente tem que mexer lá na graduação mesmo. São vocês que têm que vir para cá, para o chão da escola, trazendo essa nova perspectiva, esse novo olhar, essas novas práticas pedagógicas que valorizem, de fato, a cultura e ensino afro-indígena. Né? Que a gente não pode esquecer da galera que é indígena também. Sim. Então, ali, a esperança é na nova geração, porque aqui... A geração que eu tenho minimamente esperança é a geração de vocês. Vocês precisam acertar. Grava o que eu estou falando, presta atenção no que eu estou falando. A geração de vocês precisa acertar. Porque a próxima geração está perdida. Se vocês errarem, acabou. A lei, professor, ela é nacional. Porém, como um professor de colégio estadual, você acha que a CED, do Paraná em específico, ela realmente incentiva e cobra esse ensino? Ou ela somente está ali por um nível de obrigação, para cumprir tabela, algo assim? Não, ela não incentiva. Tem várias reclamações que eu já fiz, inclusive isso foi compartilhado nesse curso de formadores que eu faço. Né, que mais de uma ocasião eu cheguei a comentar isso. A gente não tem incentivo nenhum para fazer parte da equipe multidisciplinar. E é um trabalho que está além da nossa carga horária. Fazer parte da equipe multidisciplinar é trabalhar de graça, porque a gente trabalha. São horas fazendo planejamento de atividades, são horas que você perde para executar as atividades. Você empreende esforço pessoal, recurso pessoal, porque você tem que às vezes tirar dinheiro do bolso para conseguir recurso para comprar, para manter, para fazer as apresentações, gastando com material, pedindo dos alunos. A gente não tem o incentivo e o apoio adequado da Secretaria Estadual de Educação. A gente não pode nem mesmo descontar o trabalho que a gente faz, muitas vezes fora da nossa carga horária, fora do nosso horário de trabalho, a gente não pode descontar em hora de atividade. Então, uma das coisas que eu já pedi que resolveria, dar 3 horas de atividades para cada membro da equipe multidisciplinar. Aí você ia ver o porradeiro para ele conseguir. Aí teria uma igreja de professores interessados. Aí ia ter fila, ter que fazer concurso, seleção, porque é foda. Não tem outro jeito de falar, é foda. Você não tem um interesse, a classe não abraça e o governo não incentiva, é basicamente isso. Exatamente isso, você resumiu muito bem. A gente tem uma classe que não se importa, que aparentemente não se importa, entendeu? Já tive colegas aqui, em curso de formação inclusive, já tive colegas que eu cheguei a discutir com eles, porque eu falei que não existia a definição de raça. A gente deveria se referir a pessoas da nossa espécie, né, como grupo étnico e não raça. E a professora de biologia saiu da sala exaltadíssima depois de discutir comigo, falando sim, existe raça sim. Sendo que raça é classificação, de acordo com a taxonomia da biologia, de subespécie. O que a gente chama de raça é subespécie. Então, quando ela fala assim, a nossa espécie tem raça, significa que ela está dizendo que existe subespécie. Na nossa espécie que não tem. E não é só a nossa que não tem. As girafas também não tem, os leões também não têm subespécie. Entendeu? Existem algumas espécies de animais nesse planeta que não tem subespécie. Os que têm subespécie têm raças, assim como gatos, cachorros. Para eu explicar isso para uma professora de biologia foi tão difícil.
Nisso ela acaba com qualquer discurso, qualquer pensamento de igualdade ou equidade. Porque aí você está tentando partir do pressuposto que não existe nem mesmo lógica racional do ponto de vista do racismo. Entendeu? E as estruturas de racismo não fazem o menor sentido lógico e científico, como elas se distanciam do aspecto científico. Porque quando você utiliza um critério racial baseado na ideia de raça, quando nem mesmo o conceito de raça existe para ser aplicado na nossa espécie, quando você tenta usar isso como um gatilho para desconstruir tudo que é necessário e encontra esse tipo de resistência, é muito triste, é frustrante. Por quê? Você espera que pessoas esclarecidas, pessoas com um nível de conhecimento elevado, jamais pensarão coisas assim. E não só pensam como reproduzem. E o problema está nisso, na reprodução. Então, assim, a gente tem a soma de vários fatores. Uma galera não se importa, uma galera não é estimulada a isso. E a Secretaria de Estado não estimula e não dá nenhum tipo de incentivo. Só obriga a gente a fazer porque tem que ter no papel. Essa é a resposta. Então, assim, se eu mandar do começo ao final para eles só coisa de papel, no final eles vão aceitar e falar: ótimo trabalho da equipe multidisciplinar, parabéns. Ninguém vem na escola para ver. Eles não mandam um tutor para acompanhar as atividades. Eu nem sei se existe tutor dessa equipe multidisciplinar. Deve ter alguém com esse subcargo lá. Não vem na escola para ver o trabalho da equipe multidisciplinar. Não vem. Muito do que você falou já seria emendado com a nossa próxima pergunta, que seria esse modelo de ensino que está sendo desenvolvido, né, que está sendo enviado essas aulas já pré-prontas para você, onde você tem que ali, em um trimestre, fazer da aula de 19 a 50 e alguma coisa, ela não traz nada disso. Então, essas aulas, elas pelo menos tentam alguma ali, dessas, seriam mais de 20 aulas, alguma delas é sobre esse assunto ou vai ser meramente tratado lá na semana do dia 20 de novembro? É só isso. Entendeu? É só isso. O que vem no conteúdo vem assim, quando escravidão no Brasil. E fala só sobre a escravidão. Eu tenho tato para conseguir alterar isso. E inserir e transmitir esse conteúdo de outra perspectiva. Eu tenho tato para poder fazer isso. Né? Mas na maioria das disciplinas não tem. Tem uma caixinha fechada, o conteúdo é esse, vai lá ensinar. Pra você ter ideia, eu tenho que trabalhar em um ano, tendo 2 aulas por semana. Eu tenho que trabalhar em um ano conteúdos que antes eram do 2º e do 3º ano. Então eu preciso dar todo o conteúdo do 2º ano de história e o conteúdo do 3º ano junto, no 2º ano. Eles diminuíram... É impossível, diminuíram o tempo e dobraram o volume do conteúdo. E a gente tem que se matar e dar conta, porque se chegar no final do ano e o aluno não fizer a prova Paraná e for ruim, a gente vai cobrar. É muito complicado, principalmente agora com essa reforma do novo ensino médio. Eles retiraram matérias importantes, colocaram matérias que não tem nem mesmo professores para aplicar. Vocês não sabem, deixa eu contar a máxima pra vocês. Isso aqui você precisa colocar no relatório de qualquer jeito. Professores de matemática e português, por causa da variação do SAEB, os professores de matemática e português ganharam um professor extra. Eles têm um professor adicional para trabalhar em sala de aula com eles, um professor de apoio. O governo do estado paga 2 professores para estar na mesma sala de aula, dando a mesma aula e o mesmo conteúdo. Somente nas disciplinas de matemática e português. Pasmem. E para aumentar a carga horária, eles diminuíram ainda mais as aulas das disciplinas de humanas. Sociologia, filosofia, geografia e história. A aula de história eu tenho uma com eles e uma assíncrona. Ano passado, pelo menos, eram 2 e uma assíncrona, eram 3. Eu tenho 2 aulas com eles na semana. Uma presencial e outra assíncrona. Então, cada vez querendo diminuir mais com que eles tenham um pensamento crítico. É um projeto. O pensamento crítico não é valorizado na sociedade. Nem então... É por isso que a gente tem esse problema. Por isso que as pessoas se importam muito pouco com essas questões étnico-raciais. Entende que faz parte de um projeto? Professora, pra gente dar um encerramento, né? Hoje a entrevista seria um pouco curta, por mim a gente ficava mais tempo conversando, mas é o tempo que a gente tem em sala de aula para essa apresentação. Você tem alguma outra coisa que você queira falar pra gente que seja de extrema importância e que por algum motivo a gente não conseguiu abordar nas perguntas? Eu tenho muita esperança em vocês. Vocês são a última geração, não sei se vocês sabem disso, vocês têm a dimensão disso. Vocês são a última geração de pessoas que procuram ser professores. A responsabilidade de vocês é gigante. A nossa profissão, a licenciatura, ela está acabando. É muito bacana ver vocês escolhendo isso. Vocês fizeram essa escolha e vocês vão levar essa escolha adiante, vão se tornar professores e um dia estarão aqui ocupando esse lugar que é extremamente importante. Não desistam. Vocês são toda a esperança que a gente tem. É muito difícil não desistir quando a gente não é valorizado. Também. Não tem valorização do Estado, não tem valorização do salário, não tem valorização da sociedade. Mas a gente tem que continuar com esse pensamento porque... Você fez um voto de pobreza, filho. Quando você escolheu ser professora, você fez um voto de pobreza. Você acabou de decidir. O dinheiro não é mais importante do que eu acredito. Não, você não vai ser pobre, vamos ser justos, né? Você não vai ter um salário miserável e tal. Você vai ter um salário incompatível com a importância do seu cargo, incompatível e inferior em relação a todo mundo que exerce o mesmo cargo no Poder Executivo e tem a mesma formação de nível superior que você. Ponto.
O seu salário é pouco para o trabalho que você tem. O Pela seu trabalho é importância. pouco pelo tanto que você vai trabalhar fora do ambiente de escola, fora do seu horário de trabalho. Aí é pouco. Entendeu? Não é mal. A gente não ganha mal. Mas você fez uma escolha. Você fez uma escolha que o dinheiro não é mais importante do que a sua missão. Quando você escolheu sua professora, você fez essa escolha. Parabéns. Tarde com ela. A nossa coordenadora fala que a gente escolheu um curso de pobre. Todo dia. Ela bate muito nessa tecla, que a licenciatura, ela é pra pobre e de pobre. Viu o concurso? Viu o concurso de pedagogo? Teve um concurso para pedagogo agora no TJ. Eu mandei inscrição para pedagoga da escola que eu sou amigo. Sabe o salário para um pedagogo trabalhar no Tribunal de Justiça? R$17 mil, R$17.500. Sabe o salário para um professor começar a trabalhar como pedagogo numa escola? R$2.300. Para o judiciário, a mesma formação custa R$17.500. Para uma escola, custa R$2.300. É revoltante pensar nisso e pensar que lá dentro ele também não vai ter essa autonomia de trabalhar. Ele não vai fazer tanta diferença lá. Não vai. Porque Mas ele vai aqui- ser calado, vai Mas aqui ser a gente faz. manipulado. Aqui a gente faz muita diferença. A prova disso são vocês três.